Boa noite a todas, bem-vindas a mais um encontro do Elas por Elas. Estou muito feliz hoje porque a gente tem participantes da minha terra, no Mato Grosso do Sul, novamente, então eu me sinto mais em casa ainda, mais representada também. Então hoje é uma noite muito especial para mim. Então, antes de mais nada, queria falar um pouquinho do nosso projeto para quem está participando pela primeira vez. Então, esse projeto, ele nasceu no meu coração, no da Cris, para começar a dar mais visibilidade para autoras mulheres, né, no âmbito da literatura. Então, eu sou a professora Jordana, a minha amiga e parceira de trabalho, a Cris. Então, a gente que tem conduzido esses encontros e organizamos esse projeto de extensão da Universidade Estadual do Paraná, que é onde a gente atua. E, a priori, a gente pensou em algo que não fosse puramente acadêmico, porque a gente já trata muito disso em sala de aula. Então, a gente gostaria de criar espaços aqui nos nossos encontros que sejam ainda mais acessíveis e que as pessoas possam vir aqui para conhecer essas autoras e ter vontade de ler mais mulheres, né? Esse não é o primeiro encontro nosso, então a gente já teve alguns. Eu nem me lembro, Cris, qual o número que a gente está de encontro. Não sei se é o. Acho Enfim, que é o quinto, talvez, sexto, quinto, não quinto ou sei. sexto, eu acho. A gente tem um calendário também dos encontros, que vão acontecer até dezembro, né? E aí a gente espera renovar o projeto para o ano que vem também. E se as atividades voltarem ao normal, né? Voltarem ao presencial no ano que vem, depois da vacina, que a gente está esperando chegar, a gente espera fazer encontros híbridos, né? Que ainda as pessoas de longe consigam participar à distância, mas que as pessoas que estão próximas a nós consigam se abraçar e se encontrar, né? Esse é o objetivo. E o Elas por Elas, embora o nome esteja indicando sempre mulheres, não é só para mulheres esses encontros, né? Então, a gente encoraja os homens a participarem dos encontros para conhecerem, né, novas autoras. E o que a gente tem feito é fazer um bem bolado, né, Cris? Tem semanas que a gente vem e apresenta autoras, eu e a Cris, e outras que a gente convida pessoas especiais, como hoje, que eu escolhi a minha amiga, colega da vida acadêmica, né, que a vida acadêmica me presenteou, uma das mulheres que eu super admiro, e foi por isso que eu fiz esse convite, Ai, meu Deus. que é a Grazi, que está aqui, mas daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ela. Mas só para falar que eu tenho um carinho muito especial por você, Grazi, Ai, e pela Maísa, que também passou por aqui, e pela Érica, que está aqui hoje, que eu espero que um dia também venha compartilhar com a gente. A Andréia também, não sei se ela está aí, mas também uma pessoa super especial para mim, que foram tão importantes, né? Mulheres transgressoras, mulheres fortes, empoderadas da vida real, da minha vida real, que eu espero que compartilhem com vocês, assim como vocês já compartilharam comigo. Eu preparei hoje um formato que a gente já tem proposto, que a gente começa com algumas curiosidades e depois, no final, a gente faz algumas sugestões, né, de coisas que eu e a Cris a gente tem visto e acha que é uma boa ideia de vocês assistirem. Então, a gente fala sobre literatura, mas no final a gente faz sugestão também de arte cinematográfica, né? Ou documentários que falem sobre o tema das mulheres, enfim. Então, vou compartilhar com vocês a tela para falar um pouquinho da curiosidade de hoje, que eu encontrei e resolvi compartilhar com vocês. Eu não sei como que vocês estão antenados com algumas questões aí
da pandemia, mas hoje eu descobri, eu não sabia disso, né? Então, por isso que eu trouxe também, para ver se vocês já sabiam disso. Mas um coletivo de mulheres ajudou a derrubar um curador do Prêmio Jabuti em 2020. Então, você sabia disso? Sabia dessa informação? Então, o que aconteceu? O Pedro Almeida, ele renunciou ao cargo no dia 27 de maio, após manifestos condenarem as declarações sobre o Covid-19. Então, foi lá em maio. Então, no dia 23 de maio, o que ele fez? Ele foi na página do Facebook e fez críticas ao isolamento social por ferrar com a economia, entre aspas, e questionou a letalidade da pandemia com base em informações erradas, informações falsas. E aí, esse coletivo, que quando deu a entrevista para a Folha, para uma parte da Folha de São Paulo, pediu até para ser chamado no feminino, né? A coletiva, Virgínia, que reúne mais de 200 mulheres profissionais do mercado editorial brasileiro. E foi esse grupo, foi um dos grupos, né, que pressionou para a destituição do cargo do Pedro Almeida. E aí a coletiva Virgínia publicou no Publish News, o site de notícias sobre o setor, uma carta aberta à Câmara Brasileira do Livro, CBL, que organiza o Prêmio Jabuti, para que reconsiderasse a resposta da entidade às declarações do curador. Porque ele fez essa postagem no Facebook dele no dia 23, no dia 24, começaram, né, começaram as críticas, né, sobre o que ele fez, porque ele estava questionando a ciência, estava questionando a letalidade do vírus e estava espalhando fake news por aí. E aí, no dia 24, ele só postou um pedido de desculpa na página dele também. Deixa eu aceitar aqui, umas pessoas estão pedindo para entrar. Ele só fez um pedido de desculpa e falou que os críticos dele eram patrulhas. Ou seja, ele fez uma sorry, not sorry, né? Fez um sorry, not sorry lá e não pegou bem. E aí, deixa eu vir para cá. Então, elas abriram na plataforma change.org uma petição que pedia a destituição do Almeida da chefia da curadoria do prêmio, que tem outros 3 curadores sob a sua coordenação. Então, eu trouxe essa curiosidade hoje para mostrar como a organização das mulheres é importante na sociedade, né? E aí elas atuam diretamente com o mercado editorial, elas têm um site também, depois eu vou voltar aqui, só para mostrar para vocês o perfil do Instagram desse coletivo Virgínia. Então, se vocês tiverem curiosidade para conhecer, elas são bem atuantes e elas são de Joinville. Aí vocês podem entrar para conhecer essa organização. E aí, olha só, o que elas declararam, né? O principal objetivo da carta aberta foi não aceitar como resposta da Câmara Brasileira do Livro uma retratação pífia, que sequer abordou os conflitos expostos pela primeira petição, solicitando explicações e a destituição do curador. Então, é preciso ressaltar a gravidade da manifestação do senhor Pedro Almeida, negando dados científicos sobre as mortes ocorridas pela pandemia do Covid-19 e divulgando informações falsas na tentativa de embasar sua opinião pessoal. Fecha aspas. Diz a coletiva em entrevista 451. As mulheres fazem questão de responderem coletivamente e serem chamadas no feminino. Então, essa é a curiosidade de hoje. Eu deixo aqui a fonte, se vocês quiserem abrir depois, eu vou até colocar o link aí no chat para vocês acessarem, porque tem mais informações sobre elas e mais detalhes sobre essa notícia, tá? Então, ela é de maio. Vou mandar para vocês aí. E também já passo a bola para a Cris, se ela quiser falar alguma coisa. Acrescentar alguma coisa, Cris, sobre hoje? Não, só queria dizer que eu achei muito legal também essa informação, porque mostra, né, o empoderamento e a força feminina em muitos setores e como esse movimento do coletivo Mulheres
conseguiu, né, destituir um homem da sua função ali de curador do Prêmio Jabuti. E eu acho que esse é o papel também, né, dessa força feminina. E aí só queria agradecer a participação da Grazi aqui já antecipadamente, que já estou ansiosa para ouvi-la. E, e, e também acho que vai ser uma noite muito agradável, né? Então já agradeço antecipadamente a sua presença e a presença de todos que estão aqui conosco hoje. Então, acho que é isso, Grazi. Agora é com você. Também agradeço por você ter aceitado o nosso convite. E adiantar já para você que no encontro passado, eu até tinha falado que talvez eu ia apresentar a Isabel Allende. Daí, quando eu falei com você, você falou: vou falar da Isabel Allende. Eu falei: nossa, encaixou. Super. Então, tá com você. Gente, boa noite. Quero muito, muito agradecer o convite. Estão ouvindo um choro de fundo aí. Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, então, de repente, de vez em quando, vão escutar um chorinho aí, eu já peço desculpas. Jordana, fiquei muito emocionada com a sua fala e quero dizer que você também é uma mulher muito inspiradora. E eu acho que os frutos desses primeiros anos ali de mestrado da UFGD são muito profícuos, porque olha que bando de mulher maravilhosa é essa, viu? E isso inclui você e inclui André e Érica, que estão aqui também. Não sei se tem mais alguém, mas se tiver, já se sintam aí super representadas na minha fala. Então, quando Jordana me chamou, eu pensei muito justamente porque tenho 2 crianças pequenas e, né, fazer qualquer atividade desse tipo tem que ser muito pensada mesmo por conta das crianças. Mas, quando a gente começou a conversar e surgiu a possibilidade de falar de Isabel Allende, aí eu não resisti. Não poderia ser outra autora, e eu quero dizer, assim, que esse bate-papo vai ser um bate-papo de uma fã, né? Eu sou muito fã da Isabel Allende e com certeza, assim, é uma das minhas escritoras preferidas. Quando a Jordana fala, traz essas curiosidades, eu fiquei pensando muito nas falas da própria Isabel, né? Ela diz, assim, em um vídeo que tem no YouTube, que depois eu posso mandar para a Jordana, e a Jordana vai repassando para vocês, né? Que, se for observado, as sociedades mais pobres e mais atrasadas são aquelas que menosprezam as suas mulheres. E hoje de manhã eu li um outro texto em que ela falava que o mundo pós-pandemia e um mundo novo, ele precisa ser um mundo que valorize as mulheres e que as mulheres estejam à frente. E se a gente pensar, por exemplo, em alguns países em que saíram quase ilesos da pandemia e que são países liderados por mulheres, a Jordana está coberta de razão aí, né? E quando ela traz esses pontos, e a Isabel Allende também, quando ela fala, né, de que esse mundo pós-pandemia tem que ser um mundo liderado por mulheres, né? Eu vou colocar a apresentação, eu conversei com a Jordana, eu vou fazer em 2 partes, tá? Então, a primeira parte, eu vou colocar uns slides para vocês verem, até para quem não conhece, ver as fotos da Isabel e tal, e aí depois eu vou falar um pouco mais da minha relação como leitora da Isabel, tá? Vamos ver se eu lembro o tutorial, que a Jordana me deu um tutorial hoje para colocar os slides, porque eu não sabia.
Tá aparecendo, Jordana? Tá sim, Grazi, só coloca em modo de apresentação daí. Tá bom. Então, aí, tá perfeito. para quem não conhece, essa senhora aqui é a Dona Isabel Allende, também conhecida como a Dona do Meu Coração. Eu quero conversar com vocês como leitora da Isabel Allende. A Isabel Allende me foi apresentada no mestrado no ano de 2010, através de uma adaptação cinematográfica de A Casa dos Espíritos. Eu lembro que eu fiquei bem nervosa quando a professora, também a Leoné, a segunda vez que a gente vai falar dela nesse encontro, foi numa aula dela, quando ela anunciou pra gente que nós íamos assistir um filme chamado A Casa dos Espíritos. Eu tenho muito medo de filmes de terror, pelo título eu achei que fosse um filme de terror, e fiquei em pânico, mas não tinha como fugir da aula, então eu fui assistir. E eu fiquei completamente, assim, embasbacada, já com aquela narrativa cinematográfica que me foi apresentada ali. Logo depois, assim, passou um pouco tempo, eu acho, não tenho certeza, e eu consegui adquirir um livro, A Casa dos Espíritos, um livro, uma edição bem antiguinha, de 1986, que eu comprei em sebo, por um preço bem baratinho, que era o que dava para comprar na época. E, até então, eu já tinha me deparado com algumas obras muito boas. Afinal de contas, eu já estava no mestrado, então já tinha lido alguns autores clássicos, já tinha lido algumas obras muito bacanas, mas eu não tinha ainda encontrado uma obra que eu via muitos professores dizendo, determinada obra é a minha obra de cabeceira. Isso não tinha acontecido comigo ainda. Então, quando eu li A Casa dos Espíritos, eu compreendi essa relação de livro de cabeceira, daquele livro que você vai querer reler muitas vezes, daquele livro que você vai contar para todo mundo, que é o livro da sua vida. A Casa dos Espíritos, deixa eu ver aqui, eu tenho uma outra edição agora, estou perdida nos livros. É um livro que conta uma saga familiar. A gente pode determinar aí que se contam mais ou menos 100 anos de uma família, a família do Trueba, e basicamente o livro tem como protagonistas mulheres. Então nós vamos passar por gerações de mulheres fortes, de mulheres com as suas similitudes, com as suas heranças dessa família, mas também com muitas peculiaridades que são marcas da Isabel Allende, que a gente vai observando isso quando a gente observa os outros livros dela, quando você encontra outros livros dela. Eu não me lembro exatamente do processo de ler A Casa dos Espíritos, eu não lembro quanto tempo eu levei para ler a primeira vez, mas eu me lembro exatamente do momento em que eu terminei o livro. Foi um dia de manhã, eu acordei, eu tinha lido o livro até tarde, no dia anterior, na noite anterior, e eu acordei na ânsia de querer terminar o livro, porque o final do livro tem muitos acontecimentos frenéticos, né? E assim, é um pequeno spoiler, mas não sei se A Casa dos Espíritos dá para dizer que dá para dar spoiler, mas a gente vai se deparar com, desde o Chile agrário, o Chile voltado para os camponeses, no início do livro, e a gente vai terminar na ditadura militar chilena. Então, esse do meio para o final ali, tem muitos acontecimentos, e são acontecimentos, assim, muito rápidos, muito frenéticos. Então, eu me lembro que eu acordei muito desesperada para saber o que ia acontecer no final de A Casa dos Espíritos, e eu me lembro, assim, de quando eu li as últimas frases e eu fechei o livro, eu fiquei completamente abobada. Eu fiquei
olhando para o nada, pensando em toda aquela história, naqueles personagens que estavam vivendo em mim ali, e naqueles acontecimentos que, assim, a forma como ela vai escrevendo e descrevendo todos os fatos faz com que nós, leitores, ou pelo menos fez comigo, enquanto leitora, sentisse tudo aquilo como se fosse real. E foi muito, muito avassalador a leitura de A Casa dos Espíritos. Tanto é que, durante muito tempo, logo na sequência, eu fui para a sala de aula e, durante muito tempo, todas as aulas eu chegava e falava da Isabel Allende e da Casa dos Espíritos, que era o meu livro da vida, que as pessoas tinham que ler. E foi, assim, muito avassalador. Depois disso, eu li mais alguns romances dela, eu fui mais ou menos acompanhando os livros que iam sendo lançados, ou então, quando eu chegava numa livraria e me deparava com o livro dela, mesmo que não fosse lançamento, eu tentava trazer para casa e ler, e aí acabou que eu fui, então, lendo alguns outros romances dela, e assim, todos os livros que eu li são livros muito, muito potentes, que só me faziam reafirmar o quanto essa mulher é tudo que ela é mesmo, ela é a maior autora de língua espanhola, uma das autoras mais vendidas, é referência no que se fala de literatura latino-americana feita por mulheres, e assim, tem um número de vendagens estrondoso, e é tudo isso por conta das suas histórias. Ela é uma exímia contadora de histórias, e enfim, os livros dela, cada livro que eu fui lendo, eu fui me apaixonando mais e mais. Atualmente, eu estava conversando com quem no comecinho aqui, né, do nosso encontro, antes da gente começar propriamente dito, eu disse a vocês que eu tenho um clube de leitura que se chama Estante Compartilhada, tem uma página no Instagram que também se chama Estante Compartilhada, e lá pela Estante Compartilhada eu resolvi iniciar um projeto que é de leitura em ordem cronológica da Isabel Allende. E aí, ao longo da nossa fala, eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho importante ler a obra dela em ordem cronológica. Isso foi uma coisa que me despertou o ano passado. Eu até reli A Casa dos Espíritos esse ano e só confirmei que é um livraço mesmo. E enfim, atualmente o meu projeto, então, é ler a obra da Isabel Allende em ordem cronológica. E eu convido vocês a conhecer, então, o perfil da Estante Compartilhada no Instagram. Em agosto, é o mês de aniversário da Isabel Allende, ela nasceu no dia 2 de agosto, e em agosto eu fiz lá uma série de posts chamados com a hashtag Agosto Todo Allende, e tem vários posts falando sobre a obra dela, sobre a minha relação, sobre toda essa história que eu acabei de contar para vocês, está tudo lá, e eu convido vocês para seguirem e acompanharem os conteúdos. Mas, afinal de contas, né, quem é essa tal de Isabel Allende aí, que a Jordana já tinha falado, e a Grazi agora está falando? Então, eu trouxe aqui algumas imagens dela. Essa imagem que ela está com os cabelos mais loiros é a mais recente, tá? A Isabel Allende, ela nasceu no Peru, mas o pai dela era diplomata, então logo eles voltaram para o Chile, então ela se considera chilena. Ela tem várias passagens por diferentes países, então ela se considera uma cidadã do mundo, e ao mesmo tempo sempre em condição de imigrante, né? Ela tem um site, eu também convido vocês a darem uma olhada no site. Tem muita coisa bacana, tem toda a biografia dela, muitas informações que valem a pena dar uma olhada, tá? Tem até uma fotobiografia, né, que são a história dela contada por meio de fotos, e é muito bacana também para olhar. Lá, quando a gente vai entrar na biografia dela,
antes tem esse textinho que eu resolvi compartilhar com vocês. Então, são palavras dela mesma. Ela sobre ela, né? Abro aspas. É muito estranho escrever a biografia de alguém porque é apenas uma lista de datas, eventos e realizações. Na verdade, as coisas mais importantes da minha vida aconteceram nas câmaras secretas do meu coração e não tem lugar numa biografia. Minhas realizações mais significativas não são meus livros, mas o amor que compartilho com algumas pessoas, especialmente minha família, e as maneiras como tenho tentado ajudar outras pessoas. Quando eu era jovem, muitas vezes me sentia desesperada, tanta dor no mundo e tão pouco que podia fazer para aliviá-la. Mas agora olho para a minha vida e me sinto satisfeita, porque poucos dias se passaram sem que eu, pelo menos, tentasse fazer a diferença. Essa, então, é a abertura lá da página do site dela, tá? Então, a Isabel Allende é uma das autoras mais lidas do mundo, em língua espanhola, especialmente. Ela vendeu mais de 74 milhões de livros e conquistou uma aclamação mundial a partir da publicação do seu primeiro romance, que é O A Casa dos Espíritos. Desde então, ela é autora de mais de 23 livros vendidos e aclamados pela críticas. As obras de Isabel Allende foram traduzidas para mais de 42 línguas. Além de seu trabalho como escritora, Allende dedica grande parte do seu tempo à causa dos direitos humanos. Em 1996, após a morte de sua filha Paula, ela criou uma fundação de caridade dedicada à proteção e empoderamento de mulheres e meninas. A fundação concedeu subsídios a mais de 100 organizações sem fins lucrativos do mundo. O seu vídeo no TED sobre levar uma vida apaixonada tem mais de 8 milhões de visualizações. E esses vídeos dela, do TED, são sensacionais. Vale muito, muito, muito a pena dar uma olhada na forma como ela vai contando sobre a vida dela, entrelaçando sobre as paixões, os amores, e como tudo isso vai reverberar na sua obra. Ela recebeu 15 doutorados honores, incluindo um de Harvard. Foi introduzida no Hall da Fama da Califórnia, recebeu o prêmio Penn Center Lifetime e o Ensfield Wolf Lifetime Premium. Em 2014, o presidente Barack Obama concedeu a Allende a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honra civil do país. Em 2018, recebeu a medalha por contribuição distinta a cartas americanas da National Book Foundation. Atualmente, ela mora na Califórnia e prepara um livro sobre feminismo que, na matéria que eu vi hoje, vai ser lançado em novembro. Tá? Mas eu acho que esse lançamento em novembro é só nos Estados Unidos e em alguns países espanhóis, de língua espanhola. No Brasil, deve demorar um pouquinho mais para chegar, né? Essas informações, então, foram também extraídas do site da Isabel. Entre essas informações, eu descobri muito recentemente, por conta desse projeto da Estante Compartilhada, o que mais me chamou a atenção foi a fundação que eu até então desconhecia. A fundação Isabel Allende nasceu primeiro por um desejo da sua filha, Paula. A Paula trabalhava como voluntária em comunidades marginalizadas da Venezuela. Então, para a gente se situar, Isabel Allende nasceu no Peru, foi muito nova para o Chile, muito nova mesmo, e se considerava, então, uma cidadã chilena, porque toda a família estava lá, ela só nasceu no Peru porque o pai era diplomata. Ela se casa no Chile, e quando eclode a ditadura militar, né, o Salvador Allende era tio dela, ela se vê, então, obrigada a sair do Chile. E aí ela sai do Chile e vai para a Venezuela, junto com o marido e com os 2 filhos pequenos. E lá ela fica durante muito tempo, ela se separa e ela só sai da Venezuela quando ela conhece o seu segundo marido, e aí então que ela vai morar na Califórnia. Então, nesse período da Venezuela, a Paula, então, ela trabalha nessas comunidades marginalizadas. Em 1995, a Paula tem uma doença sanguínea,
e ela fica muitos meses em coma, muito tempo em coma. E antes disso, ela dizia para a mãe que o sonho dela era que a mãe vendesse muitos livros para que elas pudessem, então, reverter o dinheiro dos livros para ajudar as pessoas carentes. Ela tinha essa ânsia de ajudar essas pessoas mais necessitadas. Quando a Paula fica doente, a Isabel, então, começa a escrever a história delas duas para que ela não se esqueça. Então, ela tem, enquanto ela passa os seus dias no hospital, cuidando da filha em coma, ela segue escrevendo. E a filha dela, infelizmente, morre, e desse tempo todo que ela ficou em coma, que foram muitos meses, se eu não me engano, nasce um livro autobiográfico que se chama Paula. Todo recurso, todo o dinheiro que foi arrecadado com a venda dos livros, a Isabel, então, faz nascer a Fundação Isabel Allende. Então, ela nasce desse desejo da filha, e é uma forma da Isabel, ela diz que é uma forma de manter a filha viva. E aí, quando você entra no site, é muito chocante ver o tanto de ONGs que a Fundação da Isabel ajuda. Entre essas, né, não daria para eu trazer todas aqui, porque são muitas mesmo, assim, entre os beneficiários, tem um apoio excepcional, especialmente para mulheres. Então, mulheres em condição de rua, mulheres emigrantes, mulheres refugiadas, mulheres, tem um projeto que é para mulheres que estão em situação de rua e que engravidam. E aí tem uma ONG que vai lá ajudar essas mulheres para que as crianças não cresçam naquela miséria. Existem ONGs que têm apoio jurídico, elas concedem apoio jurídico para pessoas que são refugiadas, para as mulheres que são exiladas por questões políticas, enfim, tem uma infinidade de ajuda, né, dessa fundação para essas ONGs, assim, que são muitas mesmo. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês darem uma olhada lá no site da Isabel Allende. A fundação, então, atua contribuindo para outras organizações que visam a garantia dos direitos das mulheres, das crianças, das pessoas em situação de risco, refugiados, exilados, etc. A missão dela, que a gente encontra lá no site, diz o seguinte: nós investimos no poder de mulheres e meninas para garantir direitos reprodutivos, independência econômica e proteção contra a violência. Um outro ponto que eu acho que eu não coloquei aqui nos slides e que é importante falar é que a Isabel Allende diz que se considerava feminista muito antes dela saber que existia esse termo. Ela nasceu numa família extremamente conservadora e numa família extremamente católica no Chile, e isso é uma coisa que ela sempre fala, e como ela olhava para aquela família conservadora que via as meninas como menores e se rebelava. Ela participa da primeira revista feminina do Chile, feminista, aliás, do Chile, e ela conta que o avô dela ficava muito chocado e irritado pelo fato de uma pessoa da família dele, conservadora ali, estar ali falando sobre aborto, falando sobre direitos de mulheres, ele achava isso inconcebível. Então, essa ânsia de ajudar mulheres, de falar sobre mulheres, de pensar em mulheres, é uma coisa que acompanha ela a vida inteira e que vai se refletir muito nos seus livros. Basicamente, os livros da Isabel Allende têm protagonistas, mulheres fortíssimas, que passam por situações assim que a gente não consegue nem imaginar, e que ela diz que são situações baseadas em fatos reais, que as personagens dela são todas personagens que existem e que basta a gente olhar com mais atenção. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu quis falar da Isabel Allende, né? Quando a Jordana falou, você pode falar sobre uma autora, foi a primeira que eu pensei. E por que é que eu acho que vocês que estão aqui assistindo deveriam ler a Isabel Allende? Num desses vídeos dela do TED, ela fala
sobre essa questão dos personagens dela serem pessoas reais, de serem pessoas que ela olha, que ela encontra por aí, e que depois ela só vai trazer para os seus textos. Inclusive, a experiência da fundação e o olhar atento para essas mulheres de diferentes partes do mundo, com diferentes problemas, é também uma fonte de inspiração para ela, né? Então, ela vai dizer assim, eu preciso de não conformistas, dissidentes, aventureiros, forasteiros e rebeldes que questionem, subvertam as regras e assumam riscos. Pessoas boazinhas com bom senso não são personagens interessantes. Por que, então, que eu tenho falado para ler Isabel Allende? O primeiro ponto é justamente esse, dela tratar de personagens reais, de mulheres que estão aí e que às vezes a gente não dá o devido valor, né? Deixa eu só pegar aqui. E aí, quando a gente olha para a obra dela e percebe essas mulheres fortes, a gente percebe que essas mulheres realmente poderiam fazer parte ali da nossa família e que às vezes a gente não deu muita atenção. Por exemplo, quando a gente vai ler A Casa dos Espíritos, a primeira mulher da geração, né, das mulheres da Casa dos Espíritos, ela luta pelo direito ao voto, ao direito ao voto feminino. E daí, quando a gente vai observando as outras mulheres, todas elas têm as suas lutas, têm as suas formas de pensar em um mundo melhor, num mundo mais igualitário, e, assim, é uma infinidade de mulheres muito fortes. Eu destaquei algumas, além de todas as mulheres da Casa dos Espíritos, especialmente a Clara e a Alba, que é uma das últimas mulheres que aparecem, é uma mulher que vai desafiar o vô, que é conservador, é uma mulher que vai desafiar todo o sistema patriarcal, é uma mulher que vai desafiar a ditadura militar. Eu também destaquei Eva Luna, que é do terceiro livro da Isabel Allende, e a Eva Luna tem uma cena fantástica, que ela é uma criança, ela trabalha como doméstica, e ela está na casa da patroa, e enquanto ela limpa, ela observa um quadro, e ela fica perdida olhando para aquela tela. E daí, um dia, a patroa fala que ela não tem o direito, e ela bate na patroa porque ela quer ter o direito de olhar aquela tela, sabe? Destaquei também a Zarité, que é uma personagem fantástica, da Ilha Sob o Mar. É um livro que a Isabel vai falar sobre o Haiti e sobre a Revolução dos Negros do Haiti. A Zarité é uma escrava e, assim, tem cenas, assim, de chorar, sabe? E uma das mais recentes que eu gosto muito se chama A Alma, do Amante Japonês. O Amante Japonês é, assim, pau a pau com a Casa dos Espíritos para mim. Desculpem os termos aí, mas a gente está conversando, né? Bate-papo. E, assim, é fantástico a trajetória dessa mulher que mora nos Estados Unidos, que se envolve desde criança com um japonês que está na época da Segunda Guerra, e esse japonês também tem todo um problema ali, né, porque está no território dos Estados Unidos, enfim. Um outro ponto que é muito bacana de ler a Isabel Allende e de conhecer a obra dela é que é um estudo sobre a América Latina. Então, quando você lê Casa dos Espíritos, você vai se deparar com todo o realismo mágico que a gente encontra em 100 Anos de Solidão. Você vai se deparar com toda a história do Chile, que se confunde com a história de todos os países da América Latina. Afinal, todos esses países passaram e passam por esse tempo circular, que é uma hora a ascensão de partidos de esquerda, e dali a pouco tem a derrubada com o conservadorismo. Então, é até muito chocante enquanto a gente lê, porque
ela está falando da ditadura do Chile lá da década de 70 e você fala, meu, parece que está falando de agora aqui do Brasil. Né? Então, assim, e um outro ponto que eu destaco, que eu acho muito bacana na escrita da Isabel Allende, e foi por isso que eu resolvi, então, ler em ordem cronológica, é que, como ela se baseia em coisas da vida, em coisas reais, quando você lê a obra dela, você consegue acompanhar todos os eventos cronológicos da vida dela. Então, por exemplo, A Casa dos Espíritos, ela escreve já exilada, ela sabe que o vô dela está muito mal, que ele vai morrer, e ela começa a escrever cartas para esse avô, para mostrar para esse avô que ela se lembra de todas as histórias que ele contou para ela. Era esse o objetivo, não era o objetivo de criar um livro. O avô acaba morrendo, ela então junta, né, faz um compilado e acaba virando um livro. Depois, o livro que vem na sequência, né, aí eu vou começar a pegar aqui, não sei se vai dar para vocês verem certinho, mas é o De Amor e de Sombra. Esse é o segundo romance da Isabel. Deixa eu mostrar A Casa dos Espíritos, né, que eu falei, não mostrei. Então tá aqui, A Casa dos Espíritos. O De Amor e de Sombra também se passa no Chile, e aí A Casa dos Espíritos encerra na ditadura militar, e aqui já vai pegar os anos finais da ditadura militar. Né? Então aqui eu tenho dois protagonistas jornalistas, e aí vocês imaginam, né, a vida dos jornalistas em plena ditadura militar, e tudo que vai acarretar para eles. E aí, depois disso, o próximo livro dela, ela já está na Venezuela. Então, aqui, Eva Luna, que eu falei para vocês, toda a descrição do lugar, das paisagens, a própria construção da protagonista, tudo é inspirado na Venezuela, que na época era uma das poucas democracias ainda, né, existentes que tinha ali na América Latina, era a Venezuela. E aí, conforme a gente vai acompanhando, vai acompanhando a ordem de publicação, vai observando essas nuances da vida dela. Então, ela escreve mais contos de Eva Luna, e aí depois ela vai para os Estados Unidos, porque ela encontra um novo amor, ela vai morar na Califórnia, e aí o que ela faz? Ela escreve um livro sobre a Califórnia, sobre o desbravamento da Califórnia. Depois disso, eu acho que já vem Paula, que é o livro que ela vai, né, falar sobre a filha, e aí, depois de Paula, que a filha dela já faleceu, ela conta que ela viveu o maior inverno da vida dela. E esse inverno, né, é a dor pior, né, eu imagino, que ela deve ter sentido, e ela fala isso, e ela demora muito tempo para voltar a escrever. Quando ela volta a escrever, ela escreve Afrodite, que é um livro dificílimo de achar, super esgotado, mas é um livro que ela escreve depois de uma viagem que ela faz ao Brasil, junto com o Jorge Amado. Ela vai conhecer os temperos afrodisíacos, e aí ela faz um livro todo sensual, misturando, então, a literatura com a culinária e com temperos afrodisíacos e com coisas mais sensuais, enfim, e essa libertação dela com Afrodite. E daí em diante, vem livros que vão falar, ela escreve alguns livros autobiográficos, né, então tem Paula, tem Meu País Inventado, tem A Soma dos Dias, acho que são esses. Depois, ela já entra numa fase de netos, então ela escreve uma trilogia infanto-juvenil, né, pensando nesses netos e contando a história para os netos. E aí depois ela volta para romances mais históricos, como o Inês de Minha Alma, o próprio A Ilha Sob o Mar, né, que tem essa pegada mais histórica, enfim. Agora a gente tem alguns romances mais contemporâneos dela, como O Amante Japonês, Muito Além do Inverno, e a próxima publicação dela é um livro de não ficção sobre feminismo, sobre a luta das mulheres e sobre toda essa experiência que ela tem.
Enfim, eu acho que é isso. Eu já convidei vocês, falei para vocês sobre esse projeto que eu tenho de ler a obra dela em ordem cronológica. Eu estou bem atrasada com o projeto, mas assim, tá lá, eu convido vocês para darem uma olhada. E eu acho que o importante da Isabel é dizer que ela é muito, ela transborda as emoções dela para a literatura. Ela fala que ela precisa de um coração apaixonado para agir, porque é a paixão que move, né? É a paixão que move tudo. E aí ela diz: o coração é o que nos motiva e o que determina os nossos destinos. Foi essa paixão que motivou ela a escrever e foi essa paixão que eu encontrei ao lê-la, e é essa paixão que me move a continuar falando e tentando contagiar outras pessoas para que leiam ela também. É isso. Grazi, que lindo, obrigada. Foi muito bom ouvir você falar sobre Isabel Allende, mas eu também sou meio suspeita, né? Porque eu sou cria da mesma pessoa que te apresentou, então eu conheço Isabel Allende também, sou muito apaixonada. Acho que a primeira obra, na verdade, que eu li foi A Ilha Sob o Mar. Uhum. E tá aqui. Que é magnífico, acho que todo mundo devia ler esse livro. E agradecer mais uma vez, e a gente vai abrir agora para o bate-papo do lado de cá. Agora a gente quer fazer algumas perguntas ou fazer comentários. Então a gente começa agora assim, a gente abre para o pessoal falar um pouquinho, ou para fazer um comentário sobre hoje, ou falar sobre a experiência que tem com Isabel Allende, ou se não conhecia, então tá aberto. E daí a gente começa com a Cris, se a Cris quiser falar alguma coisa, eu tenho certeza que ela sempre quer. Olha só, eu já até prendi o cabelo, já comecei a ficar nervosa. Capaz. Eu quero perguntar uma coisa muito séria, muito importante. Ai, meu Deus. O que tem na terra de Mato Grosso para dar mulher tão talentosa assim? Ai, muito obrigada. Que delícia ouvir você falando da Isabel Allende, e a gente sente, né, toda a sua paixão de leitora, mas que vai além dessa paixão de leitora, é o seu objeto de estudo, né? Então a gente consegue perceber as duas coisas, a paixão mesmo, que é essa coisa mais visceral, e o seu objeto de estudo, né? Que você está se dedicando aí vários anos, enfim. Então é muito gratificante te ouvir. E tenho certeza que todos que estão aqui participando devem ter ficado com vontade de ler. Eu confesso que eu só li A Casa dos Espíritos quando saiu o filme, porque eu vi o filme primeiro e fiquei encantadíssima pelo filme. E aquilo que você falou, eu também. Eu fui assistir o filme à noite sozinho. Ai, acho que eu não vou ver esse filme, não, que tem fantasma, eu tenho medo, eu não vou conseguir dormir. E realmente, né, é um filme encantador. E eu li o romance, eu não me lembro o ano do filme, mas acho que é 90 e pouco, né? Mais ou menos. Então faz muitos anos que eu li o livro, e confesso que não me recordo muito bem, que foi uma leitura bem apressada, inclusive, na ânsia de ler o livro, porque eu já tinha visto o filme, sabe? Mas eu fiquei muito encantada com a história de vida dela, né? Que mulher forte, que mulher apaixonada pela vida, enfim, né? Ela tem um percurso biográfico lindíssimo, e é impossível não se encantar e não admirar aí a presença dela. Eu tinha lido sobre essa fundação e eu fiquei muito... Nossa, eu fiquei encantada, né, com esse trabalho que ela faz na fundação, achei muito interessante. Então, assim, a fala foi extraordinária, incrível. Fiquei com vontade de ler todos, na verdade, né? Que capas lindas, amei as capas, adorei que você mostrou os livros, porque... Eu pensei, falei, nossa, vou mostrar todos. Aí fiquei com medo do tempo não dar, falei, não, então vamos... Mas... muito obrigada, Cris, pela sua fala. Nossa,
Fico muito feliz e muito emocionada e eu espero realmente que você leia outras coisas dela, porque é realmente muito fantástico. Eu acho que alguém aqui pediu para ler algum trecho, né? Isso, uhum, eu ia Eu falar isso peguei agora. um trecho da Eva Luna. Eva Luna é um dos meus preferidos também, sabe? Aí eu vou ler um pedacinho para vocês. Eva Luna, ela nasce de um pai indígena e uma mãe europeia. Não, não é mãe europeia. Eu não lembro agora direito, mas o pai é indígena e o nome Eva Luna é justamente por conta dessa miscigenação entre o europeu e a América Latina, né? Então, Eva por conta da questão cristã e Luna por conta da questão indígena. E o pai morre e ela vive com a mãe, mora num quartinho dos fundos da casa. A mãe é empregada, ela também é empregada. E aí, ela, bem no comecinho que eu vou ler para vocês, ela vai falar, então, sobre essa relação da mãe dela. Ela deve ter uns 10 anos, mais ou menos, aqui, a Eva Luna. Abro aspas. Minha mãe era uma pessoa silenciosa, capaz de dissimular-se entre os móveis, de perder-se no desenho do tapete, de não fazer o menor ruído, como se não existisse. Contudo, na intimidade do quarto que dividíamos, ela se transformava. Começava a falar do passado ou narrar suas histórias, e então o aposento se enchia de luz. Desapareciam as paredes, dando lugar a incríveis paisagens, palácios abarrotados de objetos nunca vistos, países longínquos, inventados por ela ou tirados da biblioteca do patrão. Colocava a meus pés todos os tesouros do Oriente, a lua e, mais ainda, reduzia-me ao tamanho de uma formiga para eu sentir o universo a partir da minha pequenez. Punha-me asas para vê-lo a partir do firmamento. Dava-me uma cauda de peixe para conhecer o fundo do mar. Quando ela contava, o mundo povoava-se de personagens, algumas chegando a ser tão familiares que ainda hoje, tantos anos depois, posso descrever suas roupas e o tom de suas vozes. Ela conservou intactas suas lembranças de infância na missão dos frades, retinha as histórias ouvidas de passagem e aprendidas em suas leituras, elaborava as substâncias dos próprios sonhos e, com tais materiais, fabricou um mundo para mim. As palavras são grátis, costumava dizer, e apropriava-se delas, eram todas suas. Semeou em minha cabeça a ideia de que a realidade não é apenas como percebida na superfície, possuindo também uma dimensão mágica, e tendo-se vontade, é legítimo exagerá-la e dar-lhe cor, para que a passagem por essa vida não se torne tão tediosa. Fala, Jordano, tá? O microfone que não estava ligado, mas eu falei que lindo, sensacional. Amei o trecho que você trouxe. Lindo, lindo. Não, lindo. e esse trecho aqui a Eva Luna, ela se torna uma contadora de histórias. Ela vai viver, ela vai sobreviver contando histórias. Ela vai vender as histórias dela para ela conseguir sobreviver. E o mais legal e o mais curioso disso é que ela conta várias histórias. Ela vai Eva Luna é o nome do livro. Ela vai passar, enfim, por várias coisas. E aí, depois, a Isabel lança um outro livro que se chama Contos de Eva Luna, que são as histórias da Eva Luna, né, que ela traz para cá. Eu acho que é o único livro de contos, se eu não me engano, dela. E aí, assim, eu li esse ano, depois de muitos anos de Eva Luna, mas quem quiser se arriscar, eu recomendo que leia um seguidinho do outro, porque tem muitos contos aqui que são de personagens de Eva Luna. Então, assim, alguns eu me lembrei, nossa, é verdade, esse personagem tem aqui. Inclusive, a Eva Luna começa a história
dedicando ao seu par romântico, que é daqui do romance principal. Enfim, eu acho que é legal ler os dois um seguido do outro. Grazi, essa personagem que é alfabetizada bem tardiamente, né? Ela aprende a ler, escrever. Não sei se é essa desse livro. Eu acho que é. Eu acho que é. E aí a gente às vezes entende, né, o porquê da contação de histórias, como que a oralidade muitas vezes substitui o ato da escrita, o ato de ler. E aí ela inventa suas próprias histórias para, não sei se é para suprir, talvez não seja essa palavra, mas no sentido de preencher uma lacuna que talvez a literatura lida ou escrita, né, falte a ela, enfim. O que eu gosto muito em Eva Luna é que ela é uma personagem que nasce numa extrema miséria, ela não tem muitas possibilidades, mas ela tem uma fome, uma ânsia de arte. Então é ela que bate na patroa para poder ver o quadro, ela quer ver o quadro. Ela espera ansiosa para que a mãe, que é uma pessoa que quase não existe na casa, para que chegue o final do dia e elas possam, então, ir para o quartinho delas e a mãe contar histórias para ela, né? E é isso depois que ela vai se tornar a forma dela de sobrevivência. Depois ela vai ainda ter contato com outros tipos de artes, então, assim, um pequeno spoiler, ela vai ter contato com o árabe e vai aprender dança do ventre. Então, tem muitas, assim, ela mostra que a arte é realmente uma necessidade, né, e que deveria ser um direito, e que, independente do lugar que você nasça, das condições que você nasça, deveria realmente ser um direito para todos, né. Eu adoro essa personagem. Legal. Mais alguém, gente? Quer conversar aqui com a Grazi? Algum comentário? Alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite a todas, né? A todos, que eu não falei. Tudo bem? Eu vou dizer que eu sou do Mato Grosso agora, viu? Do Sul, pessoal, Mato Grosso do Sul, só para corrigir. Então tá bom. Então tá, prazer em conhecê-la, Grazi, né? Não sei, Graziele, né? Então, tá. Pode chamar de Grazi, nem respondo mais de Graziele. Então tá bom. Eu conheço Isabel Allende, né? Eu conheço mais a sua biografia do que as suas obras. Até tem uma aqui em mãos, não sei se vocês vão conseguir ver, que é o Amor. Né? E assim fala muito dela, né? E eu não me lembro muito da obra, sabe? Mas assim, o pouco que eu lembro, faz tempo que eu li, já tem uns 4 anos, não retornei à leitura. Eu lembro assim que fala muito dela, né? Do amor atrevido, e ela fala da entrega, né? Do amor, da sensualidade. E ela procura, a impressão que dá, que me deu pelo menos, é que ela procura, né, um amor grandioso, mas um amor sem culpa, sem peso, sem falsos moralismos. Não sei se estou no caminho certo da minha fala, mas eu lembro bem pouco assim, dessa obra, sabe? Mas a conheço muito bem, até a sigo no Facebook, então eu estou bem por dentro das obras dela, assim, né? Do que ela tem lançado, do que ela tem feito, mas não é uma leitura que eu tenha retornado, infelizmente. Tem 4 anos que eu a conheço e não retornei à leitura. Mas, assim, foi um prazer escutar você falando, a tua jeito gostoso de falar, né? Você falou numa calma, assim, né? Nos passou uma calmaria tão gostosa. Né? Então, assim, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Gostei muito de relembrar, né? Cartas à Paula, né? Que ela escreve também, a sua filha. Então, assim, como eu falei, conheço todas as obras, mas muito superficialmente, né? Mais a biografia do que as obras. Mas foi um prazer, viu? Eu que agradeço. Eu acho que tem autores que acontece isso mesmo. Por exemplo, comigo é o Saramago. O Saramago, eu tenho uma paixão pela biografia do Saramago, mas eu quase não li obras dele, né? Então, eu acho que tem autores que você acaba se apaixonando pelo autor,
e acaba não lendo muito. Esse livro que você falou, ele realmente é muito bacana. Quem ama esse livro é a Andrea, não sei se ela ainda está aí. Esse livro, foi lançado naquela época que tava uma febre de 50 tons de cinza, eu acho que é o nome, aqueles livros mais sensuais, né? E ele também, assim, talvez seja uma boa porta de entrada para Isabel, porque aqui, o que eles fizeram? Recortes das cenas sensuais dos livros dela. Então, deixa eu abrir aqui só, porque eu também já li faz muito tempo, viu? Ele vai dividir. Então, tem cenas que é do descobrimento do amor, tem as cenas sobre paixão, sobre ciúme e tal. E aí, aqui, quando a gente entra nos textos, propriamente dito, por exemplo, aqui, deixa eu pegar. Tem humor e eros. Não sei se vai dar para vocês verem. Começa com uma ilustração. Então, aqui, esse humor e eros é uma espécie de categoria. E aí, aqui, tem uma citação. Então, de Afrodite, que é aquele livro sensual lá que eu falei para vocês, que é super difícil de encontrar. Eu não tenho. E aí, esse primeiro texto, deixa eu ver aqui de onde que vai ser. Aí aqui embaixo vai estar escrito o livro que então, de A Filha da Fortuna. E aí tem trechos de todos os romances dela lançados até aqui, até esse momento, sabe? É bem legal. E aí, essa história do que ela pensa do amor, né, que a Anne falou, a gente encontra bastante aqui. E ela é uma mulher que é muito, assim, visceral com essa questão da paixão e do amor. Ela acabou de casar de novo, terceiro casamento dela. Ela achou que ela se separou, e aí ela achou que nunca mais ia encontrar ninguém, e aí ela casou agora, terceiro casamento, ela tá com 77 anos, o marido dela acho que tem por aí também. Então, assim, é uma mulher que não tem medo, que a idade não vai determinar para ela o que ela pode ser e o que ela não pode ser. Ela vive das paixões dela mesma. Grazi, eu li uma entrevista dela bem recente, que foi agora por causa do contexto da pandemia. Uhum. E ela falou, né, sobre o seu processo de escrita, porque ela tem um ritual, ela é muito disciplinada para escrever. Uhum. E ela tem quase um ritual que ela se senta, acho que todo dia 8 de janeiro. 8 de janeiro, uhum. É o dia que ela começa a escrever. E aí o jornalista, ou a jornalista, não sei agora, perguntou assim, por causa da pandemia, do confinamento, essa disciplina, esse ritual dela foi afetado. E ela disse que sim, mas no sentido psicológico, porque ela até toca, né, na questão de que é muito diferente. Sim, a pandemia atingiu todas as pessoas, mas enquanto alguns passam a pandemia na sua casa confortavelmente, outros estão passando fome, ou estão sendo até, né, ela fala até do índice de mulheres que são violentadas por causa do confinamento, que a agressão é maior, enfim. E aí ela falou que afetou desta forma. E eu achei muito bonita, muito bonito o depoimento dela, quando ela diz, né, que o que a pandemia ensinou a ela foi que ela não precisa de muitas coisas, né, que ela não precisa, até ela falar, não preciso de 2 pratos, eu não preciso de muitas coisas. Então ela viu que pode viver com pouco, e pode viver sem viajar, sem sair constantemente, né? E ela termina dizendo assim, mas eu sei que eu não posso viver sem amigos. Eu achei uma fala muito bonita. E aí mostra, né, o quanto ela também tem um olhar mais social diante dessa nossa situação. Sim. Uhum. Ela tem um olhar muito sensual, assim, social. Sensual também. Sensual também.
Mas social tem muito, assim, nesses vídeos que tem no YouTube do TED, ela começa, assim, falando uma coisa assim que você pensa, ai, nossa, que bobeira, assim, sabe? E ela vai amarrando de uma forma, inclusive, para quem nunca leu nada dela, eu recomendo muito que a hora que terminar essa reunião aqui, vai lá, né, procure Isabel Allende, TED, tem dois que ela participou, e assim, a forma como ela vai desenvolvendo o discurso dela ali é muito parecida com a forma que ela escreve, sabe? Então, você vai olhando aquilo, nossa, eu não lembro qual dos dois, mas eu não posso assistir que eu choro, porque eu acho que é muito bacana. Eu tenho um defeito enquanto leitora. Eu não posso saber da vida do autor. Porque se eu descubro que o autor é um cara, né, que, assim, eu não curto muitas ideias, ou que andou aprontando, assim, tipo, nossa, fez umas coisas pesadas, vai interferir muito na minha leitura, a ponto de eu não conseguir ler, né? Então, por exemplo, o ano passado nós iríamos ler pela estante compartilhada As Brumas de Avalon. E aí eu descobri um mega podre da autora, que assim, eu já tinha comprado o livro, comprei aquela edição que é volume único, capa dura, que custa um rim, mas eu comprei porque eu tinha certeza que eu ia amar. E aí, quando eu descobri o podre da autora, acabou. Sabe, assim, eu não consegui mais ler. Então, eu prefiro não saber a vida do autor. E quando acontece como a Isabel, que é uma autora já que eu gostava muito das obras, e aí quando você vai lendo entrevista, igual essa entrevista que você falou, eu li hoje cedo também. Você lê uma entrevista, você vê um vídeo, você vai descobrindo fatos da vida dela, e você vai vendo o quanto é uma pessoa humana, o quanto é uma pessoa que tem um olhar voltado para o social, que não é só ali na obra, porque a obra dela já faz isso, mas você vê que transcende as páginas e que ela vai vivendo realmente aquilo que ela prega, né? Então, por exemplo, ela fala muito sobre ser feminista, o que é ser feminista, que tem que ser feminista. E aí, quando você vai para as obras dela, as protagonistas são mulheres fortíssimas. Então, eu acho que é muito bacana, sabe? Que aí, nossa, é muito legal. Eu não vou contar o que é o bafão da Bruma de Avalon, vocês pesquisem aí, porque eu não quero interferir na experiência ruim de ninguém. Não, Grazi, é que enquanto você estava falando aí, o pessoal foi falando que a J.K. Rowling também decepcionou muito esse ano, daí o Jean estava perguntando se foi algo sério da J.K. Rowling. Ah, tá, achei que era das Brumas de Avalon. Foi também. Então, enfim. Bom, gente, que legal. Nossa, Grazi, que massa. Tem várias coisas que você falou sobre a Isabel Allende que eu não fazia ideia. Eu não conhecia a fundação. Eu conheci faz pouco tempo. Nossa, sensacional. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou ouvindo a Isadora chorar de novo, a gente tem que liberar a Grazi, gente. Ah, ela já parou, pode ficar tranquilo. Quem mais? Dá tempo de eu falar alguma coisa? Dá sim. Legal, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um comentário para a professora Graziele, ela foi a minha professora na universidade, e ela fez eu me apaixonar pela Isabel Allende, assim como ela comentou referente o nome do livro, que eu até comentei com ela outro dia pelo Instagram, que pelo nome do livro eu senti um pouquinho de receio em ler, mas é um dos livros apaixonantes, e eu gostaria de dizer que você está no caminho correto, professora Graziele. Eu tenho um respeito muito grande, uma admiração incrível. Eu tenho acompanhado vocês pelo Instagram também. Eu gostaria de falar que teve uma promoção na Magalu e eu já adquiri. Consegue ver? Os meus livros. Então, eu já iniciei com a Eva Luna, estou conhecendo a mãe dela,
Então, eu só queria fazer esse comentário, dizer que você está no caminho correto, tem, assim, plantado umas sementinhas nos nossos corações, e é claro que eu não leio com tanta frequência, porque às vezes a gente fica dando atenção mais aos materiais que a gente precisa trabalhar em sala de aula, mas tá ali, e assim que tiver um tempinho eu vou lendo, vou lembrando de você, e esses comentários enriquecem mais ainda a nossa leitura, tá? Gostei muito da apresentação, dos comentários, e fez maior diferença. Muito obrigada. Muito obrigada, Micaele. Nossa, obrigada mesmo, meu Deus. Já valeu. Melhor feedback, né, Grazi? Não, melhor feedback, não tem melhor. Que legal. Estão pedindo o código da promoção aí, Micaele. Ô, Micaele, você também está convidada a participar dos próximos encontros aqui delas por Elas, viu? Muito obrigada, eu vou fazer o possível, depois eu vou encontrar o link. Tá bom. Eu aprendi a usar o mesmo link sempre, gente. Agora vai ser sempre esse link. Que legal. Grazi, obrigada por ter encaminhado também pelo WhatsApp. Imagina. Aprendi hoje, então já fica aí o recado, tá? Sobre a promoção, foi a Semana Verde Amarela, já subiu de novo. Gente, fiquem de olho na Amazon, o site da Amazon vira e mexe, esses livros aparecem em promoção. Já coloquem lá na lista de desejos de vocês lá, e assim que surgir, a oportunidade, vocês já conseguem adquirir. Micaele, muito obrigada. Eu estou emocionada com a sua fala. A Micaele, a gente tem uma coisa muito bacana em comum. Além de eu ter sido professora dela, nós engravidamos muito perto. E daí, quando eu entrei na maternidade para ganhar o meu filho, que se chama Heitor, ela estava com o dela nos braços, que ela tinha acabado de ganhar e que também se chama Heitor. Eles têm, acho que 2 ou 3 dias de diferença, não sei, muito pouco tempo. E, enfim, é um prazer revê-la e muito obrigada. Estou bem emocionada com a fala dela. Com a sua fala, Micaele. Não sei se você ainda está aí, mas estou muito feliz. Eu estou sim, mas eu também estou emocionada. Um super beijo, Grazi. Que legal. Quem mais? Será que o Luiz quer falar alguma coisa? Estou percebendo ali. Pode falar, gente. Conversa, bate-papo de leitores. Eu queria boa noite para vocês todos. Opa. Não, pode falar, Luiz. Pode falar, Luiz. Não, eu só queria, pura curiosidade. Esse livro, não conheço o livro dos Espíritos, mas como eu conheço o filme, tá? Uhum. Será que vocês que o livro é lá da década conta a história lá da década de 70, 80, né? Uhum. Mas parece um livro atual, entendeu? Vocês concordam com isso ou estou me precipitando na minha opinião? Porque eu passei um pouco, né, vivi um pouquinho, né, do militarismo e tal, e acompanhei, lógico, né, através de notícias, o Pinochet, aquela revolução que houve lá, né, e esse livro, pelo que foi lido agora há pouco, e muito bem lido, né, diga-se de passagem, me remeteu, né, àquela época, mas tem muita coisa, no meu ponto de vista, que nós vemos hoje em dia, né? Então, eu só queria saber se realmente vocês concordam com isso, né? Sim, Luiz, sua leitura procede completamente. É um livro muito atual e eu acho que isso que faz A Casa dos Espíritos ser um clássico da literatura, né? Ele é atemporal. O que é uma reflexão que eu até tive essa semana.
eu comentei com vocês que a gente leu um livro de Bangladesh, e que também vai se passar aí nessa década, 70, acho que 70, 60, por aí. E aí, a sensação que eu fico é que a história sempre se repete, parece que a gente não caminha para frente, né? Parece que a história vai se repetindo o tempo todo. E então, assim, no A Casa dos Espíritos, esse livro que eu li, que é de Bangladesh, entre outros, é a mesma coisa, né? Então, existe uma ânsia da população para uma nova forma de se governar, para uma forma de se governar que seja voltada para a população, que seja voltada realmente para os anseios da população, para as necessidades da população. E quando isso acontece, quando então um candidato, um político, ele ascende por meio do voto popular e por conta dessa ânsia da população, de coisas voltadas para ela, como educação, a saúde, etc. e tal, essas forças conservadoras, né, elas dão um jeito de tomar o poder. E, assim, eu fico assustada quando eu leio esses livros de diferentes países, de diferentes lugares, e vou observando isso. Eu acho, não tenho certeza, que esse livro aqui, da Isabel, que ele é mais recente, ele se chama Muito Além do Inverno, eu acho que é a penúltima publicação dela. Tem uma das personagens, ela é chilena, mas ela mora nos Estados Unidos. E daí, ela vai contar, em determinado momento, sobre o golpe militar do Chile. E ela vai falar sobre a mãe dela, que a mãe dela realmente acreditava que o Chile ia ser tomado por comunistas, que o Chile, que se as pessoas não fizessem alguma coisa, os comunistas iam comer criancinhas e tal. E aí ela fala de panelaço, que aconteciam panelaços, e que a mãe dela batia a panela contra os comunistas. E eu lembro que quando eu li isso, esse livro, acho que em 2018, eu falei, não, é mentira isso aqui, não é possível. Não é possível, sabe? Eu lembro, assim, que eu fiquei muito, muito passada de até isso, né? Das pessoas baterem panela e tudo mais, enfim. Então, a sua leitura está muito... Não é correta a palavra, né? Mas está muito pelo caminho mesmo, porque é isso mesmo, esses livros são atemporais. Ô, Grazi, eu queria só falar uma coisa que, assim, eu fico me perguntando, como a Cris fez aquela pergunta, né, o que tem no Mato Grosso do Sul, eu fico pensando, o que será que tem na Califórnia, cara, porque as mulheres latino-americanas que eu mais tenho lido, que é a Cristina Garcia, a Laura Esquivel, Isabel Allende, estão lá, gente, foram para lá, de alguma forma pararam na Califórnia. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Interessante que elas ocuparam esse espaço, que é tão importante que as mulheres ocupem também, do mercado editorial, mas que não perde a qualidade do plot, né, da trama, enfim, e escrevem de uma forma muito sensacional, eu acho sensacional, pelo menos essas três, né, são mulheres que eu gosto bastante. E a Isabel Allende e a Laura Esquivel, que eu já apresentei aqui no Elas por Elas, acho que foi a primeira que eu apresentei, acho que foi a Laura Esquivel, elas estão entre um ranking lá de 10 escritoras feministas mais importantes na história da literatura, né, isso foi levantado, se eu não me engano, não sei se foi esse ano ou ano passado, pela Saraiva. A Saraiva fez um levantamento, né, dessas escritoras, e as duas estão, se eu não me engano. Eu acho que são as duas. Se não for as duas, a Isabel Allende é certeza. Não, a Laura Esquivel também. A Laura Esquivel também, né? E, nossa, eu fiquei pensando isso agora. Eu não tinha me atentado para essa mudança da Allende também para a Califórnia. E eu, cara, alguma coisa tem. Bora para a Califórnia, Jordana. Pois é. Vou lá ver se eu me inspiro também um pouco. Que
legal. Eu já coloquei aqui na tela a parte final do nosso encontro, mas eu abro para mais alguma coisa que alguém quiser fazer, algum último comentário, e aí a gente vai para o Ela Sugere. Eu só queria perguntar uma pergunta bem besta, desculpa, Grazi, que tem a ver com isso que a Jordana falou, né, desse mercado editorial e dela e outras escritoras latinas morarem nos Estados Unidos. E eu desconheço totalmente, então é uma pergunta bem direta, assim, bem objetiva, se ela escreve em espanhol ou se ela escreve na língua inglesa. Olha, eu descobri isso hoje, hein? Se esse encontro fosse ontem, eu ia falar para você, não sei. Ela escreve em espanhol. Inclusive, o que eu li hoje, ela falando que ela continua escrevendo em espanhol, porque é a língua do coração. E para ela escrever em inglês, ela teria que, né, usar dicionários e tudo mais. Então, quem quiser ler Isabel Allende no original, espanhol. Legal. Que legal. Eu até perguntei porque a Jordana nos apresentou escritoras latinas que escrevem né, a partir da sua língua e não da língua dos Estados Unidos, onde estão morando, né? Então, eu fiquei curiosa e que bom saber que ela escreve com a língua do coração, porque fala muito melhor, né? Legal. Então, vamos lá, vamos para Ela Sugere. Quem começa hoje é a Cris. A minha indicação hoje é de um documentário chamado A Maçã de Eva, que é uma produção de 2017, uma produção não é de autoria feminina, é do José Manuel Colom, e é um documentário que eu assisti semana passada, e eu confesso que foi um documentário muito difícil de assistir, pensei várias vezes de parar de ver, achei que não ia dar conta de ver até o final, porque ele toca num problema muito triste, numa violência muito grande, né, feita com crianças, com adolescentes. O documentário aponta, né, a questão da mutilação genital feminina, que é realizada, infelizmente, ainda na Gâmbia e no Quênia, principalmente. O documentário mostra esses dois países, né? E que, embora desde 2015 a ONU tem feito uma mobilização, né, muito intensa através de ONGs, de ativistas, enfim, para proibir isso, e muitos números de mutilação, né, até caíram, assim, consideravelmente, mas ainda muitas meninas são alvos dessa violência. E o documentário mostra, então, depoimentos de meninas que conseguiram fugir dessa brutalidade. Algumas, elas são mutiladas muito novinhas, com 3, 4 anos, então elas nem sequer têm a chance, né, de saber o que está acontecendo com elas não conseguem sequer fugir. E é muito triste ver, né, que, por exemplo, tem um depoimento o documentário mostra também depoimento de mulheres que foram mutiladas na infância. E uma delas conta que ela foi mutilada com 4 ou 5 anos e que ela lembra que no dia houve toda uma preparação ritualística, como se fosse uma festa, né? Uma festa muito importante. E a mãe lhe deu um banho, assim, toda carinhosa, a vestiu com o melhor vestido e fez ela ir comprar a lâmina que iria mutilá-la. E a avó e a mãe que seguraram ela para porque lá tem essas mulheres, né, como tem as parteiras, tem essas mulheres que vão de tribo, em comunidade para mutilar essas meninas. Mas tem algumas que são mutiladas mais tarde, aos 7, 8 anos, e embora, né, a comunidade, as tribos dizem que aquilo é um ritual de purificação, é um ritual também em que as meninas devem se submeter a isso, a família também deve se submeter a isso, porque senão elas não se casam, né? E quando elas são mutiladas mais velhas, elas têm a chance de fugir.
E muitas meninas com 7, 8 anos, então, atravessam o deserto fugindo. Acho que a imagem ali apresenta um pouco essa corrida, né? E elas fogem pelo deserto sozinhas, desesperadas à procura de ajuda. E muitas delas conseguem receber ajudas e vivem em orfanatos, em instituições, ONGs, que ajudam essas meninas que fogem. E o depoimento mostra, então, algumas mulheres que vivem em outros países, que foram mutiladas na infância, e elas contam, né, da brutalidade disso. Há depoimentos médicos terríveis, difíceis de escutar, mas acho que é importante também a gente saber, né, que isso acontece, infelizmente. E aí eles contam, né, do perigo que envolve tudo isso. Muitas delas ficam inférteis, com incontinência urinária, e o trauma, né, de tudo isso, enfim. E tem depoimentos muito chocantes. Eu acho que eu nem vou conseguir muito exemplificar, mas eu acho que vale a pena vocês verem, embora seja de uma violência indescritível que acontece com essas mulheres ainda. É um documentário que é muito sensível, né? Então tem depoimentos muito lindos. Cris, ele está disponível em algum streaming? Ai, Jordana, eu acho que foi no Netflix. Ah, tem na Netflix. Ou no Prime Video, agora me deu um... Eu acho que é Netflix, foi num desses dois, assim, porque são dois que eu vejo. Mas, sabe, é um documentário muito, muito... Nossa, eu tô impactada só com a sua narrativa. Imagina na hora de assistir. Nossa, assim, tem um depoimento que eu nunca esqueço, né, dessa menina que foi mutilada, criança, e que a própria mãe e a avó seguraram, né? E aí ela se casou, ela tinha 14 anos, ela teve que se casar, como muitas meninas se casam com homens de 50, 60 anos. Ai, que horror. Na noite do casamento, ela diz, né, que sofreu a segunda mutilação, porque como essa mutilação genital feminina, ela promove até um estreitamento da vagina, né, enfim, há toda uma... O órgão sexual feminino é totalmente mutilado, né? E na noite de núpcias, estava todo mundo também se divertindo, a família, dançando alegremente, e ela foi para o quarto e disse que tinha uma mulher lá dentro do quarto. E aí ela sofreu uma segunda mutilação, porque como o marido não conseguiu a penetração, a mulher foi lá e cortou novamente. Porque, assim, e ela diz isso em lágrimas, chorando, e ela diz, na primeira vez também estava uma festa, e na segunda vez também estava todo mundo alegre, se divertindo, e eu, uma dor indescritível, sofrendo. Então, assim, um documentário, nossa, me chocou, assim, eu fiquei muito emocionada de ver, e é difícil até falar, né, e saber que isso acontece, infelizmente, mas eu acho que o ponto positivo é mostrar que existe muita luta contra, né, isso tudo, então... O documentário também mostra isso, né? Bom, a minha sugestão, na verdade, hoje eu tinha até falado para a Cris que talvez eu não ia sugerir nada, né? Mas aí, às vezes eu não lembro de algumas coisas para sugerir, mas aí eu entrei no Prime Video para ver o que tinha de interessante lá para poder sugerir, né? E já falar que tem na plataforma. E aí eu vi que esse filme tá disponível lá no Prime Video da Amazon. E eu já conhecia o filme porque foi indicado ao Oscar, né? Eu acompanhei o Oscar e tal. Ele foi filmado em 2019, mas ele foi lançado esse ano para nós, né? Então, ele conta, o nome do filme é Bombshell. Eu não sei se em português eles traduziram para Escândalo, alguma coisa assim, que é baseado num escândalo real que aconteceu, né? Então, essas 3 mulheres que, como atrizes, eu já gosto muito, né? Charlize Theron, para mim, maravilhosa, Nicole Kidman, então, nem se fala, e a Margot Robbie, maravilhosa também. Então, só por elas eu já assistiria o filme. Mas aí, o filme fala sobre as funcionárias da Fox News,
que enfrentaram a pessoa que descobriu elas, que colocou elas em ascensão até, para denunciar uma cultura de masculinidade tóxica. E aí elas se levantam contra esse homem, que é o Roger Ailes, acho que é assim que fala o nome dele, e conseguem derrubar ele. E elas se arriscam muito, né, nisso. Mas elas decidiram não deixar mais passar batido essa masculinidade tóxica. E eu gosto muito do tema porque diariamente eu preciso decidir se eu vou deixar passar batido ou se eu vou enfrentar essa masculinidade tóxica que existe em todos os lugares que a gente habita na sociedade. E há algum tempo eu já tenho me posicionado assim, né? Se eu tenho a oportunidade de militar porque aquilo está me incomodando, eu não me calo mais, eu sempre falo, né? Mesmo que essa pessoa seja da minha família, mesmo que essa pessoa seja um chefe, ou, não, enfim. Então, eu acho que é um filme muito bacana para a gente assistir também. Então, essa é a minha sugestão da noite. E é isso, meninas, meninos, meninas. Então, eu acho que é isso, gente. Podemos encaminhar para o final. Já agradeço novamente o aceite do convite, Grazi. Então, se você não sabia, eu repito, você é uma mulher maravilhosa, incrível, que me inspira desde sempre que eu te conheço. E achei muito bacana você participar aqui conosco. E para as pessoas conhecerem mais mulheres do Mato Grosso do Sul, talentosas. Eu quero muito agradecer mais uma vez, Jordana. E assim, é muito engraçado, porque a Isabel fala, né, que as coisas vão acontecendo conforme as nossas escolhas, as nossas paixões e tudo mais. E aí, vocês falando aí das indicações, eu pensando em tudo que a gente conversou nesse tempo curto, mas que, meu Deus, né, quantas coisas a gente falou, e pensando em toda a minha trajetória. Então, eu sou professora, mas eu já estou um tempinho fora da sala de aula, né? Eu tenho uma bebê de 1 ano e 7, então já tem uns 2 anos e meio que eu estou fora da sala de aula, e muitas vezes eu me questiono, assim, sabe, se, eu vou voltar, não vou voltar e tal. Então, uma fala como a da Micaele, e todo esse carinho que, assim, você, a Cris, né, me receberam, é muito importante, sabe? Eu já tinha recebido outros convites, eu não tinha aceitado, porque eu estava morrendo de medo da minha filha chorar, e assim, nossa, e não consegui dar conta, e não consegui responder, sabe? E ansiosa também, porque, né, como eu já disse, faz um tempinho que estou fora da sala de aula, então, tudo isso pesa, mas assim, eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz com o convite, Jordana, de você ter se lembrado de mim, das suas palavras, assim, sabe, muito feliz mesmo, isso faz muita diferença, e dizer que eu saio, assim, leve dessa conversa, e espero que tenha contagiado com o meu amor pela Isabel, que vocês aí saiam aí lendo Isabel. Estou lá na estante compartilhada, no perfil do Instagram, então... Vamos seguir a Grazi, gente. Sigam lá, por favor. E vamos conversando lá sobre Isabel, sobre outros livros, sobre práticas de leitura, Cris, para você ler mais. Enfim, tá lá. Muito obrigada. Viu? Então, um beijão, gente. Só vou comentar aqui algumas coisas do comentário. Calita, não sabia dessa informação dos advogados do Brasil para exercer a profissão lá na Califórnia. Não sei se a Calita está aqui ainda, mas, caramba, não sabia. Eu vou até dar uma olhada nisso. Então, eu também quero ver se eles me aceitam lá na Califórnia. Tá difícil ser brasileiro. Ô, gente. E, bom, acho que é isso, né? Um beijão, gente. Até o próximo encontro. E, Grazi, fica o convite para você participar com a gente nos próximos, tá? Obrigada, Grazi. Vou querer participar, sim. Tchau, gente. Agora que não aceita a senhora lá na Califórnia.
Ai, Luiz, na verdade, Para que mesmo? Eu estou torcendo para abrir concurso da Unespar. Eu também. Podia abrir antes de abrir uma vaga para mim na Califórnia. Que o litoral é muito melhor que a Califórnia. A Califórnia também no litoral. Muito melhor. Legal. Gente, foi lindo. Eu também amei hoje. Foi muito legal. Mas aqui a senhora não tem essa turma toda aí, ó. Verdade, Luiz. Então. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Beleza. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Tchau. Até.